Você sabia que existe um MSX super poderoso criado por um brasileiro? Pois é, eu consegui um e vou mostrar para vocês aqui no canal. Bora lá? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, mais uma vez eu vou falar aqui de MSX, uma das minhas grandes paixões. Eu tenho muito material de MSX aqui já no canal, pessoal, mas gosto sempre de falar para quem não conhece. MSX é aquele padrão de computadores dos anos 80 que fez muito sucesso aqui no Brasil, que eu costumo brincar que é o computador com mais cara de videogame que já existiu e que eu utilizei muito como console ali da terceira geração, a geração do Nintendinho, do Master System. E pessoal, hoje eu estou muito feliz de mostrar para vocês este pacotinho aqui que nós vamos fazer um unboxing juntos de um MSX, pessoal, que foi criado por um brasileiro, o Victor Trucco. Uma mente brilhante, mais uma que a gente tem em muitas áreas aqui no nosso país e na área de tecnologia não é diferente, que mora lá no Rio de Janeiro e é uma mente brilhante, pessoal, que já desenvolveu diversos produtos, diversos itens ligados à tecnologia, muitos deles ligados ao MSX, e ele criou essa belezinha aqui, galera, o SMX HB Mini, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, que é um computador MSX que eles chamam de standalone, ou seja, essa versão aqui não precisa de nada mais para funcionar, não precisa ligar em nenhum periférico, ele funciona por si próprio ligado a uma fonte de energia. E ele foi desenvolvido, pessoal, dentro daquela tecnologia do FPGA, que a grosso modo é um circuito integrado reprogramável, onde as pessoas podem programar da maneira que eles quiserem para que ele se comporte de acordo com um determinado hardware, no caso um MSX. E muito das fontes que eu consultei para fazer esse vídeo aqui, galera, vem do Emerson, lá do canal Old Players. Ele fez um vídeo mais ou menos há um mês, fazendo também um unboxing, mostrando as funcionalidades do HB Mini, que é muito bom, ele entra alguns detalhes técnicos ali para quem tiver mais interesse. Aqui eu quero fazer algo mostrando as características deles, fazendo um unboxing e fazendo alguns testes, principalmente com alguns joguinhos, pra gente ver o funcionamento dessa belezinha aqui. E pessoal, uma novidade aí para esse vídeo, como é um assunto que desperta interesse inclusive da comunidade internacional, eu vou colocar legendas em inglês para que as pessoas de outros países também possam aproveitar o conteúdo, porque tem muita gente que tem interesse, pessoal. Eu acho que é muito legal a gente mostrar a genialidade dessas mentes fantásticas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos fazer então o nosso unboxing aqui. Eu só tirei o endereçamento aqui por questão de privacidade. Eu já vou pegar o nosso estiletinho e vou fazer um unboxing do nosso SMX HB Mini. Lembrando que você pode fazer a compra deste e outros produtos que o Trucco vende lá no site dele. Eu vou deixar passando aqui embaixo e vou deixar também o link na descrição. Então vamos lá, deixa eu fazer um unboxing rapidinho. Essa caixinha aqui pequenininha, vocês vão ver como ele é pequeno, galera. Ele cabe quase na palma da mão, por isso que ele tem esse nome de HB Mini. Então vamos ver o que eu já tenho aqui. Uma caixinha, deixa eu ver o que tem nessa caixinha aqui. Será que é a fonte? Eu até fiquei na dúvida se vinha uma fonte. Ah, vem a fontezinha assim, ó. Olha o tamanhozinho da fonte, galera. Uma fontezinha básica de 5 volts pra gente ligar o nosso SMX HB Mini. Deixa eu mostrar pra vocês como vem bem embaladinho, galera, ó. Vem bem legalzinho, assim, bem embalado, bem protegido. O Trucco mandou tudo muito rápido, inclusive ele mandou instruções, pessoal. Achei muito legal. Ele mandou um e-mail com instruções de como configurar um cartãozinho SD que você tem que utilizar para você usar o sistema operacional dele. Depois de fazer a abertura aqui, o unboxing, eu vou fazer essa configuração em off, pra gente não perder muito tempo, que é um pouco técnico assim demais para meus parcos conhecimentos de informática, mas eu acho que mesmo um usuário comum como eu, acho que dá para configurar, tem as instruções ali e ele também se coloca à disposição para tirar dúvidas dos usuários e na utilização do SMX HB. Vamos lá, pessoal, tô tirando aqui. Ah, meu Deus, isso aqui é muito top, galera. Ah, e o preço, galera, o preço disso daqui praticamente é metade do que eu pagaria, por exemplo, num MSX 2 Plus, que inclusive eu ainda tô atrás. São modelos aí que custam muito caro e não vão ter o mesmo poderio dessa belezinha aqui, ó. Então vamos lá, galera, ó. Deixa eu tirar aqui que ele colocou uns pezinhos, ó, tá vendo? Mandou uns pezinhos de borracha, acho que pra gente colocar na base dele. Ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. Tá vendo? Aí as bolinhas. E tá aí, galera, o nosso SMX HB Mini, galera. Aí, ó. Que lindo que ele é, olha aí que bonitão. Ele vem nessa case então de acrílico, parece muito inclusive com a GBS Control, aquela placa conversora de vídeo que eu fiz vídeo recentemente. Mas tá aí, pessoal, olha só o tamanho, olha, ele quase cabe na palma da mão. Na verdade ele cabe, né? Ele é quase do tamanho da minha mão, que eu já não tenho mão grande. Aqui, ó, olha o tamanho disso daqui. Isso daqui, pessoal, é um MSX baseado então em FPGA, que seria na verdade um MSX 2 Plus, que praticamente você roda tudo aqui, todos os jogos você vai conseguir rodar. Então deixa eu mostrar para vocês já as características, pessoal. Uma vantagem que ele já tem sobre os outros MSX padrão, ele tem aqui 2 slots, tá, de cartucho e tem mais um aqui, ó. Então ele tem 3 slots de cartucho
cartucho. Aqui na frente, pessoal, ele tem esses switches que você, de acordo com a configuração que você coloque, você muda várias características aqui do aparelho. Por exemplo, as características de saída de vídeo, o tipo de som, mapeamento da memória, enfim, um monte de configurações que ele manda, tá? Ele mandou um link para mim com essas configurações todas desses switchzinhos aqui para você poder fazer as alterações de acordo com o gosto do freguês. Eu vou deixar como tá aqui, pessoal, eu não vou mexer, eu vou deixar padrão para a gente fazer os testes lá. Seguindo aqui, galera, a gente tem aqui do lado a entrada para o cartão micro SD. Aqui a gente tem, pessoal, uns ajustes daqueles scanlines, aquelas linhas que a gente coloca para deixar parecido, por exemplo, com TV de tubo ali no vídeo. Aqui a gente tem um botãozinho de reset, que é muito importante para quem usa MSX, ó, você aperta aqui. Aqui do lado a gente tem entrada para 2 joysticks. Aqui a gente tem entrada e saída para cassete, pessoal. Isso é muito legal porque ele também permite que você carregue programas em fita cassete. Como eu mostrei alguns outros vídeos do MSX, você consegue, por exemplo, carregar jogos em fita cassete. Então, para os nostálgicos assim, também muito legal. O Truco não esqueceu dessa funcionalidade. E aí, vindo aqui para o outro lado, então, pessoal, a gente tem aqui saída de áudio, que você pode ligar uma saída de áudio. Aqui uma entrada para teclado P2. Mas se você tiver um teclado na sua casa USB, pessoal, o Vitor Truco também lá no site dele vende um adaptador que funciona direitinho para você usar o seu teclado USB para o PS2. Tem que usar ou um teclado originalmente P2, que é o meu caso aqui, eu tenho um teclado já com saída P2, ou se você já tiver um teclado USB e não quer comprar mais um teclado, então você pode comprar o adaptador lá do Truco, vende lá no site dele também. Então aqui do lado a gente tem a saída VGA para o vídeo e aqui para a fonte, ó, aqui para a saidinha para você ligar aquela fontezinha de 5 volts, ligar na energia. E aqui em cima, pessoal, a gente tem o liga e desliga nesse botãozinho vermelho aqui, ó, que você liga e desliga o nosso SMX HB. Então tá aí, galera, muito bonitinho. Ah, deixa eu falar também, ele tem Wi-Fi, galera. Você também consegue conectá-lo ao Wi-Fi para fazer, por exemplo, atualizações. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, até no vídeo do Emerson ele mostra lá do Old Players, é essa cobrinha aqui, tá vendo? Isso aqui é como se fosse uma anteninha de Wi-Fi. Então tem até o Wi-Fi, o nosso tunado MSX 2 Plus, o nosso SMX HB Mini do Truco. Ah, pessoal, outra coisa interessante para se falar, o Truco também desenvolve um produto que seria similar a esse daqui, mas para você encaixar no gabinete, por exemplo, de um Hotbit ou de um MSX Expert. Na entrevista, por exemplo, que eu fiz aí com o Kadar nesse meu último vídeo, ele mostra um Hotbit que tá com a placa do Truco lá dentro. Então você consegue, diz que não é muito difícil, qualquer um consegue fazer, consegue montar um SMX lá do Truco dentro da carcaça do Hotbit ou do MSX Expert da Gradiente. Ah, pessoal, vamos dar uma olhadinha também rapidamente nas características diretamente lá do site do Truco. Deixa eu trocar aqui de câmera, ó. Então a gente está falando de um MSX 2 Plus, ele é baseado no FPGA do Altera Cyclone 4, tem SDRAM de 256 MB, 3 slots MSX compatíveis, slots de cartuchos, saída de vídeo VGA 31 kHz e RGB de 15 kHz, para você ligar, por exemplo, daqueles monitores que aceitam 15 Hz, tem Wi-Fi, tem o áudio PSG, que é o som padrão do MSX, tem o áudio FM, tem o áudio duplo SCC, tem saída MIDI, saída de som estéreo, interface para cassete, como a gente viu aqui, para você poder ligar um fita cassete, carregar jogos em fita cassete, e leitura por cartão SD. Então, pessoal, ele é muito, mas muito superior a um MSX2 tradicional. Claro também que pelo avanço da tecnologia, são praticamente 40 anos aí de avanço. Para vocês verem, galera, que esse SMX também, ele dispensa a utilização daqueles cartuchos, por exemplo, o cartucho do Carnivore, que eu já até fiz vídeo aqui no canal, vou deixar passando aí no card, onde aquele cartucho tem som FM, som SCC. Aqui já está tudo embutido nessa criação maravilhosa do Victor Truco. Então você não precisa daquele cartucho, você não precisa de nada externo para você poder ter essas funcionalidades sensacionais, que é muito legal. E aí no final é importante destacar também que o Truco dá 5% de desconto para pagamento por depósito bancário, nosso famoso Pix. Mas então é o seguinte, pessoal, agora eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou pegar um cartãozinho SD, vou tentar fazer as configurações de acordo com as instruções do Truco, e aí eu volto aqui para a gente fazer os testes, tá? Eu quero testar alguns jogos, quero testar o cartucho ali do SD Maper, que a gente tem ali todos os jogos do Software One, enfim, vamos fazer uns testes ali para ver se está tudo funcionando. Então para vocês não vai passar nem um segundo que eu vou dar aquele estalo e... Então tá aí, galera, o estalinho para vocês não passou nem um segundo, para mim foram alguns bons minutos para fazer todas as configurações. Entrei ali num arquivo de instruções que o Truco mandou, peguei um cartãozinho SD, não veio no SMX, eu tive que pegar um aqui, aliás eu não tinha nenhum, lembrei de um Nintendo Wii, que eu tinha aqui um cartãozinho micro SD, e ainda bem que eu consegui usar para poder fazer o vídeo aqui. E também os pezinhos que o Truco mandou, galera, gentilmente mandou aqueles pezinhos de borracha que estavam sem cola. Aí eu tive que pegar aquelas fitas dupla face, conseguir colocar
ali na base e aí deu certo. Isso aí também é só um detalhezinho, mas beleza, galera, vamos ao que interessa então. Então eu consegui configurar o cartãozinho SD, já botei os pezinhos ali, deixa eu mostrar para vocês como é que ele tá montado aqui. Vou apagar essa luz aqui, ó. Então tá aí o nosso SMX HB Mini, galera. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu liguei aqui a fonte dele, o cabo RGB. Esse cabo RGB tá ligado no meu conversor de vídeo, aquele GBSC Control que eu já fiz vídeo aqui no canal. E aí tá indo o HDMI para minha placa de captura pra gente ver na tela o funcionamento do SMX HB20, a imagem dele passando na tela. Aqui a gente tem a entradinha do teclado, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, o teclado, um tecladinho bem simplesinho que eu tenho aqui com entrada P2. Deixa eu voltar para esta tela agora, onde a gente vai ligar, pessoal, e ver o que vai acontecer. Eu não liguei ainda, tô curioso, eu só fiz as configurações conforme as instruções do truco. Vamos ver se eu fiz tudo certinho para fazer o boot. Na verdade eu acabei nem falando, você precisa fazer a instalação dos scripts ali, dos programinhas, seriam os roteiros para que ele possa dar o boot, ter as funcionalidades de Wi-Fi, etc. Então vamos lá, vou ligar, vamos ver. Ligou. Ó, vamos ver. Ah lá, que lindo, gente. SMX HB, muito top. Opa. Ah lá. Tá certinho. Vamos ver se o teclado tá funcionando. Aí, galera, perfeito, ó. Tecladinho funcionando top. Vamos dar um dir aqui, ó. Ah lá. Esses são os arquivos que estão no cartãozinho SD, que eu formatei e coloquei tudo lá dentro do cartão. Eu cliquei aqui já no SofaRun, pessoal, que é o SR, para ele abrir o SofaRun. Aí que legal, galera. Não, olha, não estou usando cartucho nenhum, tá vendo aqui, ó? Aqui tá sem nada. Ele roda tudo pelo cartãozinho SD. E tá aí, galera, ó, os diretórios todos do nosso SofaRun, que a gente já tá acostumado. Nossa, galera, tô muito animado. É muito top, galera. Vamos lá, deixa eu colocar já o nosso joguinho, né? O que interessa pra nós são os jogos. Deixa eu ver se tem jogo aqui, né? Eu acho que ele tá sem ROM instalado. Acho que eu não instalei ROMs. Então, mais uma vez, eu vou usar o milagre da internet do vídeo. Enquanto em off eu carrego algumas ROMs pra gente ver se vai dar certo. Então, aí, galera, voltamos. Eu nesse off já fui lá na internet, peguei o cartãozinho SD, baixei um pouquinho as ROMs, porque depois a gente tem mais ROMs para testar com o cartucho. Ó, então a gente já tem um diretório de ROMs, ó, que eu criei aqui, ó, vou clicar lá para abrir. Eu gravei alguns joguinhos aqui, gravei um Gradius aqui, 3 versões do Gradius e um Hero. Eu vou abrir primeiro o Hero, que é um jogo mais simples, pra gente ver se vai rodar. Vamos ver. Cliquei lá. Vou ver se essa ROM também que eu peguei tá boa. Tá aí, galera. O Hero, eu tô aqui jogando um Hero então, ó. Tá funcionando direitinho. Eu tô com um pouquinho de input lag, né? De delay, como a gente fala no jargão. Quando eu dou o comando aqui no teclado, ele demora um pouco para movimentar lá na tela. Mas é por causa da captura aqui da minha conversão de vídeo. A imagem tá indo para a conversora de vídeo, que depois tá indo para minha placa de captura, para depois passar a imagem para vocês. Então, por isso que tá dando um pouquinho de atraso aqui para jogar. Mas dá para jogar. Interessa mais a gente ver o Hero que tá funcionando, galera. Então, assim, o Hero tá ok. Eu vou testar rapidamente o Gradius, o Nemesis. Deixa eu dar um reset aqui, ó, nosso SMX. Olha que lindo isso, gente. Isso é muito top, mano. Isso é muito top. Vamos lá, tem um Gradius aqui que eu acho que é com som SCC. Acho que é esse 3, ó, que tem um tamanho dele maior. Vamos ver se ele já vai rodar com som SCC. Apareceu ali Konami SCC. Eu acho que vai rolar, hein. Olha, acho que rodou, hein. Vamos ver se ele vai até o fim. Olha que diferente esse Konami. Parece que isso aqui é um hack. Quando a gente fala, foi um jogo que algum fã inventou, que ele tá meio diferente. Vamos ver. Ah, galera, aí, ó. Tá com som SCC, ó. Esse é o som modificado do Nemesis. Ó, que top, ó. Estão ouvindo aí? Que top. Top demais esse som. Vou parar de falar pra vocês ouvirem o som. Top, né? O teclado também funciona de boa. Muito bom. Aí, acabei de morrer. Então tá aí. E aqui, pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa. Como é que dá pausa aqui? Eu não sei. Mas enfim, aqui neste controlezinho aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem a minha mão mexendo, ó. A gente tem os scanlines, ó. Só apertar, ó. Tá vendo lá que ele tá colocando scanline? Tem alguns ajustes de scanline, ó. Deixei no máximo, ó. Como ele, na navinha dá pra ver bem, ó. E aí dá pra você, de acordo com o jogo, com a sua preferência, você vai mudando aqui.
do Nemesis rodando de boa. Então beleza, galera, então o nosso SMX com o cartãozinho SD tá funcionando de boa, é só você colocar as ROMs lá, se você quiser jogar, você vai jogar tudo que você quiser. E eu vou demonstrar agora também, pessoal, duas coisas aqui, ó, os cartuchos, né, funcionando um cartucho original, que é o próprio Nemesis, e também aqui um cartucho do Maper, famoso cartucho Maper, pra gente ver funcionando. Deixa eu colocar aqui também um slot, galera, ó, eu acho que é assim. É assim mesmo. Aí entrou. Eu vou tirar o cartãozinho do micro SD, galera, ó. Tirando aqui, tá vendo? Tirei. Aí, ó. Vou deixar aqui. E vou ligar sem o SD card. Vamos ver se ele vai fazer o boot pelo cartucho, hein? Atenção. Ah, galera, olha já na hora. E olha que imagem maravilhosa. Imagem fantástica. Aí tá vendo que tá com som normal, som PSG. Vamos jogar rapidinho também, sem muitas estripulias. Acabamos de jogar esse jogo, só para mostrar para vocês aí também o Nemesis rodando de boa, direto do cartucho. Então o cartucho original também roda legal aí no nosso SMX HB Mini, o nosso genial Victor Truco. Então beleza, galera, então pra gente não perder mais tempo, vamos ligar então agora o cartucho do Maper, porque aí a gente tem alguns jogos de MSX2, tem jogos com FM, tem jogos de MSX2+, vamos ver se vai rodar direitinho aqui, ó. Então vamos lá, galera, agora eu vou ligar o cartucho do SD Maper, aquele cartucho que a gente tem várias ROMs aqui pra gente brincar. Aí eu vou testar outro slot aqui, ó, só pra gente poder testar outras slots. Ele entra bem justinho, é bem legal assim, bem tranquilo. Vamos ligar. Gente, isso é muito top, eu não canso de falar, cara. Isso é muito legal mesmo. Ó, tá lendo lá, vamos ver. Ó, já entrou ali, já tá fazendo boot pelo cartucho. Então vocês veem, pessoal, que esse cartãozinho SD aqui, que vocês estão vendo lá em cima, ele não é necessário para rodar os cartuchos de SD Maper, que são os cartuchos que a gente chama de Everdrives do MSX. Ó, pessoal, tá dando esse erro aqui, ó, Not Ready Reading Drive B. Tem alguma coisa errada com a configuração do cartucho. Eu vou ter que mexer para dar uma olhada no que tá acontecendo. Espera aí que eu já volto. Pessoal, realmente estava dando erro com este cartucho. Deixa eu colocar na tela grande para vocês verem um pouquinho. Vamos fazer uma pausa aqui no vídeo, ó. Este cartucho aqui é o cartucho que eu mais gosto do Maper do Mega RAM, que é esse aqui. Aqui eu vou deixar vocês verem atrás, RGB Retro Gaming Brasil. Tava dando aquele erro, não funcionou. Só que eu tenho outros dois cartuchos, né? Eu tenho esse daqui, que é um pouquinho mais comum, esse cartucho de Mega RAM, e ele funcionou. Então talvez seja uma questão de incompatibilidade, alguma coisa do tipo, alguma configuração que eu tenho que fazer, depois eu vou ver com um truco, mas é interessante até mostrar para vocês que este cartucho foi o que funcionou para mim, e eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Vou voltar lá para nossa telinha, vamos ver se vai dar certo, né? Só falta essa agora que eu tô filmando, né? Mas vai dar certo sim, ó. Quer ver? Ó, Software Run. Até aqui tudo bem, outro também entrava aqui. Ainda tô sem o cartãozinho SD, ele tá aqui guardadinho na minha mão, ó. Aqui, ó. Ele demora um pouquinho, mas vou lá. Se bem que eu entrei até aqui somente, hein, pessoal, ó, mas tá aqui, esse aqui entrou, esse aqui é o software do Software RAM, do cartucho. Só vamos tentar um Aleste, um jogo do MSX2, que também tem som FM no caso. Já mostrei aqui no canal também o Aleste funcionando com som FM. Vamos ver se ele vai rodar direitinho. Por enquanto tudo certo. Vamos ver. Ah, não sei se ele vai rodar com som FM ou se eu tenho que fazer alguma configuração. Vamos ver. Tá com som FM, galera. É esse som aí, ó. É um som muito bonito. Vou deixar um pouquinho para vocês ouvirem. Eu já fiz um vídeo também comparando o Aleste, o som FM, som sem FM. E esse aqui é o som com FM. Tá rodando também então de boa, galera. Então realmente só o cartucho aí, aquele outro cartucho que eu tenho não funcionou. Então para quem se interessou no SMX aqui do truco, então, pelo menos fica aí o alerta, né, que pelo menos para mim aquele cartucho que eu mostrei o primeiro não funcionou aqui. Mas galera, de qualquer maneira você consegue fazer o boot pelo cartão SD e rodar os jogos que estão no diretório do cartucho. Mas tá aí, galera, Aleste também certinho funcionando, imagem maravilhosa, tudo funcionando de boa, muito top. Muito legal mesmo, jogaço aqui o Aleste. Então o jogo do MSX2 aqui testado também, galera. E agora eu vou tentar achar um jogo aqui de MSX2 Plus, que são poucos, mas tem aqui. Vamos ver se a gente acha algum pra gente testar também. Pessoal, antes da gente seguir, deixa eu mostrar pra vocês o seguinte, ó. Agora eu vou jogar com um controle de Mega Drive, um controle original de Mega Drive que eu tenho bonitão, de 3 botões. E eu vou jogar, galera, com esse adaptador, que é o adaptador que o nosso amigo Luciano Cadari falou lá no último vídeo, que foi ideia dele. Eu comprei
gameplay dele, e o Kadari falou que foi feito pelo Truco, né? Ele mandou lá pro Victor Truco fazer, e ele fez esse adaptadorzinho pra gente poder jogar os jogos usando controles, por exemplo, de Mega Drive. Então deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu colocar a tela do SMX, apagar a luz de novo, vou conectar aqui o controle aqui do Mega Drive, aqui nessa extremidade aqui, como vocês estão vendo, tá vendo? Conectei lá, ó, bonitinho, e coloco no nosso SMX nessa entradinha de joystick, que eu imagino que seja o do joystick número 1. Aqui, ó, galera, dá pra ver um pouquinho eu colocando aqui no canto joystick, ó. Então tá aí, agora já pra gente jogar com um controle de Mega Drive. Então deixa eu voltar aqui na nossa outra tela, galera, que gravei umas ROMs de MSX2 Plus, e realmente são pouquíssimos jogos que são absolutamente exclusivos pro MSX2+. O que acontece às vezes, tem jogos de MSX2 e de 2+, que eles funcionam melhor, tem uma superioridade, né, evidentemente, no MSX2+, por exemplo, Space Mumble. Aqui, ó, SF1 Spirit 3D, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar aqui para rodar e ver o que acontece. Vamos ver se ele em algum momento vai pedir para colocar outro disco. Você vai fazer isso automaticamente. Aparentemente leu, galera. Então esse jogo aqui, ó, F1 Spirit 3D Special, aparentemente ele é exclusivo. Olha aqui, que top. O gráfico ali pro MSX na época, ó. Vou colocar um espaço aqui, é isso? Vamos ver se ele já vai ler. Só que eu não tô conseguindo jogar o jogo porque ele fica pedindo para trocar os disquetes, e aí eu não consegui colocar para jogar. Mas o jogo tem um modo de demonstração que eu vou deixar aí rodando para vocês verem, pra gente ter aí pelo menos o gostinho de ver um jogo que é exclusivo do MSX2, mas que são raríssimos, né, que são muito poucos jogos. Esse é um jogo da Konami, pelo que eu pude pesquisar, exclusivo pro MSX2 Plus. Então tá aí, galera, olha o F1 Spirit 3D como era, que seria mais ou menos o que tinha de mais avançado à época. Aí é um jogo legal mesmo, você vai que já é um jogo que parece os jogos 16 bits, já parece uns joguinhos de corrida do Super Nintendo que eu jogava, Human Grand Prix, é bem legalzinho, ó. O som é aquele sonzinho SCC mais purozinho, né, mas você já vê que é uma qualidade já bem superior aos jogos de MSX1 principalmente, e tem esse scroll vertical que é mais lisinho, ó, ele tá dando uns bugzinhos ali, mas nada muito sério, é legalzinho, ó, tem arquibancada, ó. Imagina pra época isso já era super avançado, mas tá aí então, galera, então tá testado, mais ou menos não consegui jogar, mas ainda bem que tinha esse modo de demonstração para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e finalmente é hora da gente testar o nosso amigo Carnivore. Também já fiz vídeo sobre o Carnivore, galera, pra gente ver se funciona e se a gente consegue usar as funcionalidades do Carnivore, também são interessantes. Vamos colocar Carnivore, tô bem curioso para saber se esse Carnivore funciona, eu não sei não, vamos ver. Vamos ver, vamos ligar. Vamos ver o que o SMX vai entender. Não queimando tá bom. Vamos ver se vai vir a musiquinha famosa do Carnivore. Oh, galera! Funcionou! Deixa eu ver se tem a musiquinha do Carnivore. Aí, ó. Vou até abaixar aqui, ó. Tá funcionando, gente, direitinho no Carnivore. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui então, galera. Eu vou testar o nosso controle. Então, ó, isso é uma grande notícia, hein, pessoal. Funcionar esse cartucho do Carnivore é muito bom, por conta principalmente, na minha visão, desta funcionalidade que tem aqui. Deixa eu desligar essa música. Essa funcionalidade do Mega Flash Run, acho que esse é o nome. Você pode colocar os jogos favoritos ali na primeira tela. É muito mais fácil você carregar os jogos. Então, acho que isso é uma grande mão na roda. Vamos colocar o nosso Vampire Killer, que é o nosso Castlevania, né, que também saiu para o MSX2. Aliás, o primeiro Castlevania, que é o nome de Vampire Killer, saiu para o MSX. Foi aqui que ele nasceu. Ó, a imagem tá muito bonita. E esse aqui é com som SCC, galera. Tá escutando? Ó? Você vê que top, né? Legal que a gente vê o Castlevania aqui com som SCC rodando aí no nosso SMX do Victor Truco, galera. Perfeito, ó. Funciona direitinho. A imagem tá muito bonita. Muito bonita mesmo. A imagem VGA, né? Imagem RGB é muito bonita. Eu sempre gosto de testar esse jogo aqui. Tô jogando no meu controle de Mega, hein, galera. Sempre lembrando. Funciona muito bem. Um adaptadorzinho aí do nosso Luciano Kadari. Então tá aí, pessoal, Castlevania também funcionando direitinho. Deixa eu vir pra cá, aí beleza. Bom, pessoal, então é isso aí, a gente fez os testes com o SMX HB Mini do Victor Truco, conseguimos testar bastante coisa, realmente o aparelhinho é sensacional. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer rapidamente aqui um veredito de prós e contras do que eu achei do SMX HB Mini do Victor Truco. Então já enumerando as vantagens que eu achei no aparelho, galera, eu posso dizer
o preço realmente é muito bom. Ele tá na faixa ali de R$ 1.300 mais ou menos. Você pode achar lá no site do Victor Truco. O tamanho eu acho que é muito legal, ele é muito compacto. Tem o som SCC, tem o som FM, tem o Wi-Fi, tem 3 slots para cartucho, tem essa regulagem dos scanlines e tem também a possibilidade de você ter esse cartãozinho SD que você já faz o boot por ele e pode carregar todos os jogos ali, todas as ROMs, sem precisar desses cartuchos de Maper que a gente demonstrou para você, por exemplo, usar o SofaRAM para rodar os jogos. E como contras, pessoal, tem pouca coisa, mas eu queria falar com vocês sim. Acho que é importante, claro que é uma visão minha que eu tive usando rapidamente a SMX, eu acho que ainda necessito fazer muito mais testes, ele tem muito mais funcionalidades, eu acho que isso demandaria mais tempo para eu ter um veredito mais concreto. Mas galera, falando dos contras, eu acho que o SMX poderia ter vindo já com um cartãozinho microSD pronto, já com os arquivos, os scripts instalados nele, porque acho que muita gente que compra esse tipo de aparelho não tem conhecimento mínimo ali de informática para poder fazer a instalação. Eu mesmo que conheço muito pouco ali de informática, galera, consegui fazer a instalação, não é difícil, mas exige ali um mínimo de conhecimento de você poder entrar no prompt do DOS, poder executar como administrador, procurar os arquivos. Então eu acho que o custo desse cartãozinho é muito pequeno, acho que o Victor poderia ficar como sugestão aí, incluir nas próximas remessas dele, já mandar ali de brinde um cartãozinho micro SD com os arquivos ali instalados. Fora isso, umas questões mínimas de acabamento ali, onde o botãozinho de liga, o acrílico ali ficou um pouquinho com acabamento não muito bom, tá com um risquinho ali no acrílico, mas isso são coisas mínimas, galera, que eu notei agora, depois que eu tava usando um pouco o aparelho, na hora que eu fazia a troca dos cartuchos eu acabei notando, mas são coisas assim mínimas, galera. Eu acho que as vantagens são muitas, eu acho que vale a pena, acho que tá aprovado. Falar também da utilização dos cartuchos, né, consegui usar um cartucho original e dos cartuchos de Maper, o único que não funcionou foi esse daqui, que inclusive é um dos que eu mais gosto, mas ele não funcionou, pelo menos ele não entrou ali no SofaRAM, mas os outros que eu tenho, galera, esse aqui funcionou, e o que eu achei mais legal, galera, é que o Carnivore também funcionou tudo. Então, galera, ó, tá aprovado, dá os meus parabéns a Victor Truco, galera, realmente uma mente brilhante, não canso de falar, fiquei muito curioso para conhecer mais o trabalho dele, reiterando aí que eu vou deixar todos os links na descrição, pessoal, do Victor Truco, aí do Facebook, ele tem canal no YouTube também, tem uma loja online, onde inclusive eu fiz a compra do aparelho aqui do SMX HB Mini, e acho que vai realmente abrilhantar a coleção, galera, eu vou poder fazer muito conteúdo de MSX, porque agora eu consigo rodar todos os jogos de MSX disponíveis, e todos com qualidade de som e imagem aí, ó, perfeitas. Mas então, como eu sempre digo, galera, se você está gostando aqui do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus familiares, clique no sininho aí para ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que estiver passando por aqui. Eu vou ficando então mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.